Olá! Segundo um levantamento realizado pelo Instituto Ipsos, em 2018, o Brasil é o segundo país com mais ofensas na internet. Já uma pesquisa divulgada no ano seguinte pelo Unicef revelou que 37% dos jovens brasileiros entre 13 e 24 anos já sofreram cyberbullying. No programa de hoje, nós recebemos Andréa Jota, psicóloga e professora do Laboratório de Estudos de Psicologia e Tecnologia da Informação e Comunicação da PUC São Paulo. Também recebemos Antônio Zuin, professor do Departamento de Educação da Universidade Federal de São Carlos. Ele também é autor do livro Cyberbullying contra Professores. Muito obrigado pela participação de vocês, dois especialistas. Eu começo com o professor, e a professora também fique à vontade, porque eu queria que vocês definissem a diferença entre bullying e cyberbullying. Professor, por favor, comece. Muito obrigado pela participação de vocês. Bom, eu que agradeço, viu, Carlos, o convite, né? Um prazer aqui estar participando de um programa tão interessante assim, com uma temática que é extremamente atual, né? Envolve tanta gente, né? Enfim, adolescentes, crianças, adultos também, como a gente vai falar sobre a questão dos professores, né? Também envolvidos como vítimas de cyberbullying. Prazer de estar aqui com a Andréa também, né? Não conhecer pessoalmente, mas ainda que à distância, né? Dialogarmos aí sobre esse tema, né? Eu queria destacar de cara, assim, pelo menos assim, de uma maneira bem sintética, algumas semelhanças e diferenças, né? O bullying, de acordo com as diferenças nacionais e internacionais, né, mais marcantes e presentes, né, pode ser caracterizado como agressões que são feitas em relação a uma pessoa, né, no caso especificamente um aluno ou uma aluna, né, se a gente pensar no bullying das escolas, e de tal modo que essa pessoa ela se torna uma vítima marcada para ser alvo dessas agressões físicas e psicológicas, né, contínuas. Inclusive, também a agressão de se tornar excludente em relação a um determinado grupo, né. Eventualmente, a gente tem agressões em relação a alunos e alunas, né, no cotidiano, mas se elas são esporádicas, elas não caracterizariam, a princípio, o bullying. O bullying acontece principalmente, então, quando a gente tem a marcação, né? Quando tem a identificação de alguém que vai se tornar vítima constante de agressões, né? Enfim, né? Essa marcação, ela caracteriza o coração do bullying, vamos chamar assim, né? É o núcleo do bullying. O cyberbullying, ele pode ser caracterizado como a postagem de imagens e textos e comentários, né, na internet, enfim, nas suas mais variadas manifestações, né, com a intenção de causar dor em relação a uma determinada pessoa. Pode ser direcionado à própria vítima, né, pode ser direcionado também de uma forma geral, pode ser direcionado para pessoas que conhecem a vítima, mas o fato é que o cyberbullying também tem consequências devastadoras para as pessoas que o recebem, né, tais como o bullying também. Agora, uma diferença que eu gostaria de demarcar, logo a princípio, né, é que no caso do cyberbullying, acontece também de ter uma perseguição constante em relação a uma determinada vítima, né, tal como no bullying. Mas, pelo fato de se realizar no meio virtual, se a pessoa postar a imagem uma vez, né, agressiva e humilhante, assim como o comentário agressivo e humilhante uma vez, ela pode ser copiada e repostada ad infinitum, né? Então, nesse sentido, né, existe também uma consequência dessa repostagem contínua que caracteriza o cyberbullying justamente por se realizar no ambiente virtual, né, que causa também danos, às vezes até irreparáveis, né, enfim, né, dependendo da situação, né, em relação às vítimas que o sofrem, né. Eu caracterizo essas semelhanças e diferenças a princípio, né. André, se quiser... Enfim, perfeito. Né? Pois não, professor. Professora, a senhora tem alguma coisa a acrescentar, professora? Então, primeiro, obrigado pelo convite, agradeço de poder estar aqui com vocês, vamos tentar conversar um pouco mais sobre esse assunto. E voltando agora, então, para a parte mais psicológica da coisa, né? O bullying e o cyberbullying, eles têm por característica, né? Por que eles pegam? Porque eles são uma dupla. Normalmente você tem o agredido e tem os agressores.
E normalmente você tem uma plateia que também ajuda a fazer com que isso se firme ainda mais, né? O agredido, ele sempre tem uma das características psicológicas que é mais devastadora, tanto no bullying quanto no cyberbullying, é que o agredido começa a se achar realmente sendo aquela característica. Então, se de repente no bullying o xingamento é alguma coisa física, gordo ou homofóbico, alguma coisa assim, o agredido começa a achar que ele realmente é merecedor daquele apelido, daquela agressão, ele realmente acha que ele tem aquela característica e que ele merece aquilo. E aí as consequências na autoestima daquela pessoa podem seguir, às vezes, para o resto da vida. Quando a gente só tinha o bullying, não era anormal que as pessoas continuassem se considerando, e a gente não tinha tanta luz, eu não falava tanto sobre isso, era normal que apelidos de adolescência seguissem pela vida inteira e a pessoa continuasse carregando aquela ideia de que ela era daquela maneira como ela era xingada. E outra característica que a gente vê, então, aí no cyberbullying, que torna ele ainda mais devastador, é o fato dele alcançar todas as suas redes de apoio emocional. Quando você estava no bullying, você só tinha aquele xingamento, o conhecimento daquela agressão num ambiente. Ou era a turma da escola, ou era a turma da igreja, ou era a turma da família, ou era a turma do bairro. No cyberbullying, você tem todas as turmas fazendo isso. Você tem todos os seus sociais sabendo dos seus apelidos ou xingamentos. Então, a amplitude dele, junto com isso, que é a eternização, que o professor estava falando, que a internet tem essa tendência a eternizar as coisas, é como se as suas características de infância e adolescência, que você não gostava, fossem persistir com você para o resto da vida. Então, o resto da vida você vai ter ali que lidar com aquele xingamento, com aquela agressão e com essa situação social de vergonha, normalmente, que todo mundo está sabendo ali que você tem esse apelido, que você tem essa característica e que você realmente entende que isso faz parte de você. E aí isso, para o resto da vida, pode ter consequências devastadoras, principalmente na autoestima, na segurança, nas questões com a sociedade, com o social, com falar em público. Então, você tem uma série de consequências aí, do ponto de vista comportamental e psicológico, que podem vir de consequências de um bullying mal elaborado. Com certeza, professora. Uma coisa interessante, a gente percebe que o cyberbullying, ele alcança, de uma certa forma, independentemente da idade, né, crianças, adolescentes, adultos. Mas eu queria tocar num ponto agora, já que os dois são professores, o cyberbullying também, lamentavelmente, alcança os professores. Tanto que é tema do livro, né, do professor Antônio. Então, eu queria que o senhor começasse, professor, falando a respeito desse tipo de cyberbullying direcionado aos professores. Só de um tempo que, quando o professor entrava na sala de aula, a gente levantava, né? Era um respeito que existia, que a gente percebe que hoje as coisas mudaram e mudaram muito para pior, né? E isso é um problema. Com essa questão do cyberbullying, isso fica até amplificado. Então, eu queria, professor, que o senhor falasse, depois a professora também, como professora que é, queria que ela falasse a esse respeito, porque não deve ser fácil para vocês também, né? Sem sombra de dúvida, né? Você tem toda a razão. Tem consequências também extremamente prejudiciais, né, para pessoas. Esse livro, por exemplo, que você citou, que eu escrevi, né, Cyberbullying contra Professores, além disso, escrevi também um recentemente que se chama Fúria Narcísica entre Alunos e Professores, as práticas de cyberbullying direcionadas, né, à profissão de ensinar, né, e os tabus direcionados à profissão de ensinar. Mas além nesses livros, né, para você ter uma ideia, uma vez um professor ligou para mim e a gente ficou mais de 2 horas conversando sobre os problemas que ele teve em relação a ser vítima de cyberbullying feito por alunos, né? Então, realmente, o que eu percebi nas minhas pesquisas, né, e isso, assim, desde o Orkut, né, não é uma coisa recente, desde da rede social Orkut,
em que havia uma série de comunidades virtuais achincalhando os professores, né? Então, tornou-se um objeto de pesquisa meu, realmente, até chegar à análise das imagens e comentários humilhantes postados contra professores e professoras, né? Por meio de celulares, né? Celulares utilizados principalmente em salas de aula. E aí a gente percebe assim que se você clicar a palavra professor e celular, ou em inglês teacher e cell phone, por exemplo, né? Ou hand, enfim, você vai ter acesso a dezenas de situações em sala de aula que foram filmadas, né? De forma planejada ou não, e postadas na rede social contra os professores, né? Eu tento explicar assim de uma forma mais sintética, né? A gente falando agora assim nesse fenômeno. E já que você citou o professor como uma referência, né, a ponto de você levantar quando ele chegava na aula, né? Enfim, é verdade, é verdade. Eu também sou desse tempo, né, mais ou menos desse tempo, né? Mas é interessante destacar na sua observação, né, principalmente a ideia do professor como uma espécie de autoridade educacional que serviria como uma espécie de modelo, né, para o aluno, para a aluna, né? E aí, nesse sentido, o aluno e a aluna se sentiriam motivados, digamos assim, né, a se disciplinarem física e mentalmente para seguir uma aula, porque também identificavam no professor alguém que era visto como um modelo a ser seguido, no sentido de, puxa, um dia também vou dominar os conceitos como ele domina, né? Então, isso, inclusive, facilitava, né, o encaminhamento da disciplina do próprio aluno, né, corporal e mental, né, para poder dominar o conceito, digamos, né? Mas eu tento explicar nos meus livros, né, que essa é uma situação que, de certa forma, acompanha a relação professor-aluno antes da revolução microeletrônica que a gente vive, com a disseminação dos computadores e, principalmente, dos celulares, né? Depois da revolução microeletrônica, que acontece no finalzinho do século passado, meados do século passado, melhor dizendo, né, até hoje, que a gente está vivendo ainda, né, a relação professor-aluno se transforma radicalmente, né? E os alunos eles podem ter acesso às informações dos seus celulares de uma maneira inédita, né? 24 horas por dia, digamos, né? E, nesse sentido, isso causa uma espécie de empoderamento que, muitas vezes, implica, né, numa situação em que os alunos vão decidir se vão ou não acessar um determinado conteúdo, se vão ou não respeitar o professor, a dificuldade cada vez mais frequente deles se concentrarem nos estudos, né, uma vez que nessa sociedade de bombardeamento de estímulos audiovisuais, de celulares, né, e de vício, né, no celular, vamos chamar assim, vai gerando o que eu chamei no meu livro de concentração dispersa, né, ou seja, a concentração, ela como que desliza no texto e dificilmente se fixa, né. Enfim, todas essas situações fazem que os alunos, de certa maneira, munidos dos seus celulares, tentem se vingar do profissional que, historicamente, promoveu a concentração, né, e também todo o foco de atenção dos alunos dos conteúdos estudados em sala de aula. E esse profissional é o professor, né? Então, o surgimento, né, do cyberbullying contra professores, né, sobretudo a partir de 2007, que não por acaso é o momento da inserção do smartphone, né? Perfeito. No meu entendimento, né, que eu já analisei dos dados coletados, tem uma relação com o fato desse empoderamento que faz com que os alunos, muitas vezes, de forma narcísica e onipotente, né, se vinguem do profissional que promoveu todo esse processo de concentração que você citou anteriormente, quando você levantava, né? Sem dúvida. E aí, então, o professor se transforma em uma espécie de bode expiatório, né? Enfim, né? Então, eu acho que entender o cyberbullying de professores passa por aí também. Com certeza. Eu diria isso, no princípio. Com certeza. Eu também vou querer a opinião da professora, mas antes eu vou pedir licença a vocês. Nós vamos para um rápido intervalo. É um assunto, evidentemente, que você que está nos assistindo em casa, de repente, já passou por isso, ou tem filho que já passou por isso, tem filha que já passou por isso, tem amigo que já passou por isso. Então, por isso que é importante a sua atenção. Decisões e argumentos, volta já.